Pessoal, módulo 16 de Filosofia, contextualizando a política na prática. Muito bem, esse módulo, primeiro módulo da apostila 4, trata especificamente do contexto político, de como funciona o mecanismo político na prática. Vamos ao resumo do assunto para podermos estabelecer algumas considerações. Primeiramente, vamos definir as formas de poder existente na política. Poder executivo. Cabe ao executivo a administração do Estado, observando as normas vigentes no país, além de governar o povo, executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Este poder é exercido no âmbito federal pelo Presidente da República, juntamente com os ministros que por ele são indicados, os secretários, os conselhos de políticas públicas e os órgãos de administração pública. E a ele que competem os atos de chefia do Estado, quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus secretários estaduais, e na esfera municipal, no prefeito e seus secretários municipais. Bem, pessoal, de antemão aqui podemos perceber que, na verdade, o poder executivo ele é exercido pelo chefe de Estado. No âmbito federal, o poder executivo é representado pelo presidente. No âmbito estadual, pelo governador, e no municipal, pelo prefeito, que devem governar, apesar do cargo de chefia da administração do Estado, seja ele federal, estadual ou municipal, devem governar de acordo com as leis da Constituição, as leis orgânicas municipais e estaduais. E embora exerça um cargo de chefia, de liderança, sendo o representante do Poder Executivo, o presidente deve governar em concordância com os conselhos de políticas públicas e com os órgãos de administração pública. Deve governar auxiliado por secretários e ministros, e também deve manter uma boa relação com o legislativo, pois do poder legislativo depende a aprovação dos seus projetos, a aprovação das suas indicações. Porém, ele tem o poder também de concordar ou não com projetos que se originam no legislativo. Repetindo, ele deve governar em concordância com o poder legislativo e auxiliado por secretários, conselheiros e ministros que são indicados por ele. O poder legislativo. O poder legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis e fiscalizar o executivo, sendo ambas igualmente importantes. Em outras palavras, exerce a função de controle político-administrativo e o financeiro orçamentário. Pelo primeiro controle, cabe a análise e o gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo. Pelo segundo controle, aprovar ou reprovar contas públicas.
Este poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Portanto, pessoal, compete aqui ao Poder Legislativo auxiliar o Poder Executivo e até mesmo fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, repetindo aqui, na pessoa do presidente, governador ou prefeito. No âmbito federal, caberá aos deputados federais e senadores fiscalizar e a articulação com o presidente, o chefe do executivo, para aprovação de leis e projetos. No âmbito estadual, os deputados estaduais exercerão esta comunhão com os governadores para as resoluções necessárias do Estado. No âmbito municipal, os vereadores terão esta função de se articularem com o prefeito. Estes parlamentares, repetindo, terão a função de aprovar leis, criar projetos, mas fiscalizar também o trabalho do executivo, repetindo, na pessoa do presidente, governador ou prefeito. O Poder Judiciário tem como função interpretar leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e leis criadas pelo Legislativo, aplicando a lei a um caso concreto que lhe é representado como resultado de um conflito de interesses. O Judiciário é representado pelos ministros, desembargadores e promotores de justiça, além dos juízes, é claro. Então, ao Poder Judiciário vai competir aquilo que diz respeito às leis, a interpretação e o julgamento das leis que regem o país, o que deve estar em concordância com a Constituição, códigos penais e leis orgânicas. O Judiciário tem o poder até mesmo de intervir, interpretar e julgar os atos do Executivo, seja ele federal, estadual ou municipal. Quanto às formas de governo, nós estudaremos aqui o parlamentarismo e presidencialismo, que são dois sistemas de governo que existem na maioria dos governos democráticos da atualidade. Entendemos por governos democráticos aqueles que têm participação popular por meio do voto ou de plebiscitos e até mesmo de reivindicações. O objetivo é o mesmo, garantir a governabilidade e a segurança do Estado e dos cidadãos. A principal diferença entre os dois sistemas de governo é o modo como é escolhido o chefe do Poder Executivo. Também se as funções como chefe de Estado e de governo são concentradas em uma só pessoa ou dividida em duas. No presidencialismo, o chefe do Poder Executivo é o presidente, que é eleito pelo povo por meio de voto direto ou indireto. Entendemos aqui que o presidente, chefe do Executivo, ele pode ser eleito pelo voto direto, sendo eleito diretamente pelo povo, ou voto indireto quando é eleito pela Assembleia Legislativa, por parlamentares que indicam o nome do presidente. Neste caso, seria um sistema não democrático. Voto direto, democrático. Voto indireto, não democrático. No parlamentarismo, o chefe do Poder Executivo é o primeiro-ministro, que é escolhido pelos membros do Poder Legislativo Federal, ou seja, parlamentares, deputados, senadores. No entanto, o parlamento é eleito pelos cidadãos. Então, o primeiro-ministro depende indiretamente do voto dos cidadãos, porque os cidadãos elegem o Poder Legislativo
que por sua vez vai eleger o primeiro-ministro. Lembrando aqui que o primeiro-ministro é quem governará, é quem representará o executivo e não o presidente. No presidencialismo, o chefe de Estado e governo são a mesma pessoa. Por outro lado, no parlamentarismo, cada cargo é ocupado por pessoas diferentes. Então, estabelecemos aqui a diferença entre os regimes presidencialista e parlamentarista. Repetindo aqui, onde o presidencialismo, o presidente é eleito por voto direto ou indireto, sendo o presidente o chefe do executivo. No parlamentarismo, o primeiro-ministro é quem governa, é o chefe do executivo escolhido pelo poder legislativo e não pelo voto direto. Muito bem, pessoal. Resolução dos exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento para que possamos fazer a correção na próxima aula visando a nossa avaliação. Bons estudos a todos. Até a próxima aula.